Olá, turma! Professor Fred de novo. E hoje a nossa aula de espanhol vai ser sobre os famosos heterossemânticos. Heterossemânticos também são conhecidos como falsos amigos, tá? E essa é uma matéria bem legal, é uma matéria fácil. A gente não vai estar hoje vendo verbos, aprendendo conjugações verbais, regras de gramática, nada disso. Hoje nós vamos falar sobre palavras. Nós vamos somente aprender palavras. Algumas vocês talvez já conheçam, outras muitos não vão conhecer, não, provavelmente não conhecem ainda, tá? Mas não são palavras quaisquer, né? São palavras que muitas vezes têm o mesmo som, ou a mesma escrita, a mesma grafia, ou às vezes ela tem a mesma grafia e o mesmo som, tá? Porém, elas têm significados completamente diferentes nas duas línguas. Ou seja, uma palavra, né, vai ter um significado em espanhol e essa mesma palavra vai ter um significado, ou uma palavra bem parecida, vai ter um significado totalmente diferente no português, tá? Então, ó, vamos começar aqui, ó. Heterossemânticos ou falsos cognatos são palavras que em duas línguas estrangeiras têm a mesma sonoridade e até a mesma grafia, porém com significados totalmente diferentes, tá? Dessa maneira, é muito comum se deparar com palavras que são parecidas com o português, porém têm outro sentido na língua espanhola. No quadrinho, podemos observar então que algumas das palavras não significam o que o personagem acredita significar. Vamos dar uma olhada nesse quadrinho aí, gente? Então, um quadrinho, né, do cartunista Adão Ituros Garay, que vai justamente satirizar essa semelhança entre o português e o espanhol, né? Nós sabemos que são línguas parecidas, mas nós temos armadilhas, nós temos esses, por isso que eles são chamados, essas palavras são chamadas de falsos amigos. Você vê a palavra lá em espanhol, você jura que é uma coisa, mas na verdade ela significa outra coisa completamente diferente. Então, por exemplo, ó, o carinha chega na bilheteria e a pessoa fala para ele assim: um rato, por favor. E o cara fica surpreso, hein? É que rato é um falso cognato. Rato é uma palavra heterossemântica. Rato em português é o roedor, né? Só que o cara não tá pedindo um rato a ele. O cara tá pedindo um momento. Rato em espanhol significa momento, tá bom? Então se no espanhol chegar para você e falar um rato, por favor, ele tá pedindo um momento. Um momento, por favor. Aqui no segundo quadrinho, o garçom, o cliente está no restaurante, o garçom chega para ele e diz: La carne aqui é muito esquisita. Então, gente, o cara não está querendo dizer que a carne é ruim, que é esquisita, que é estranha. Esquisito em espanhol significa delicioso, algo muito bom, muito gostoso, muito delicioso, tá? Uma comida esquisita é uma comida deliciosa. Então, reparem, se você não souber disso, você vai ler a frase e vai achar que o cara está criticando a carne, está falando que a carne é ruim, que a carne é esquisita, tá? No terceiro quadrinho, a gente tem aí, ó, o carinha tá no bar, né? E o barman, né, o atendente do bar, chega para ele e pergunta: Queres ir de tapas? E o cara, hein? Ou seja, se você não souber que tapas significa aperitivos, tá? Você vai achar que o cara tá querendo te bater. Ele tá perguntando se você quer apanhar, tá bom? Tapas é outro heterossemântico, é outro falso amigo, né? Tapas em português é você bater em alguém, né? Dar tapas. Em espanhol não significa isso, significa aperitivos, tá bom? Aqui você tem um casal, né, indo para um hotel e a mulher chega pro cara e diz: No quero quedar-me embaraçada. E o cara não entende nada. Por que ela ficaria embaraçada? Né? Se eles são um casal. Só que embaraçada, né, em espanhol significa grávida. Estão vendo como é diferente? A palavra, você vê a palavra, você ouve a palavra, você acha que é uma coisa. Que a mulher não queria ficar envergonhada, embaraçada, né? Como a gente diz em português. Só que em espanhol, embaraçada não significa envergonhada, significa o quê? Grávida. Tá bom? E ele finaliza aqui com o vaso de água, né? O personagem chega aqui
e diz, acá está su vaso de água. E a pessoa não entende nada, porque ele chega com vaso de planta, né? Só que vaso, em espanhol, significa copo. Então, se você quiser pedir um copo d'água em espanhol, você vai falar, eu quero um vaso de água, tá bom? Vaso não é aquele vaso de planta. Em português significa isso, né? Em espanhol, vaso quer dizer copo, tá bom? Então, esses são os falsos cognatos, são as palavras heterossemânticas, né? São palavras muito parecidas com as palavras do português, mas quando a gente vai ver o significado é completamente diferente. Aí eu trouxe aqui para vocês uma lista interminável, uma lista enorme, tá? Não vou ler todos aqui com vocês, de falsos cognatos, de palavras heterossemânticas, tá? Vamos ler algumas aqui que são curiosas. Então, por exemplo, apelido. Apelido significa sobrenome, tá? Berro. Berro em espanhol quer dizer agrião. A gente, né, pensa logo em quê? Em alguém gritando, né? Tá? Então tem várias palavras que têm um significado totalmente diferente. Olha só isso aqui que interessante. Brincar, né? Brincar em espanhol não significa brincar, jogar, se divertir. Brincar quer dizer pular, tá bom? Caprichoso quer dizer teimoso. Caprichoso, a gente pensa logo no caprichoso do português, né? Que é uma pessoa dedicada, perfeccionista, que faz tudo com muito cuidado, com capricho. Só que caprichoso em espanhol significa teimoso, tá bom? Cena significa, por exemplo, jantar. Carteira significa bolsa, tá bom? Cerrar não é você cortar nada. Cerrar em espanhol, cerrar, seria fechar. Cerra la puerta, fecha a porta, tá bom? Então são palavras que são muito parecidas, que a gente pensa que é uma coisa, né? Mas quando a gente vai ver, significa outra coisa totalmente diferente, tá? Vocês têm várias palavras, ó, coelho. Coelho significa, não significa coelho, animalzinho orelhudo da Páscoa, significa pescoço. Cubiertos, a gente pensa em algo tapado, né? Coberto por alguma coisa. Cubiertos significa, na verdade, em espanhol, talheres. Tá bom? Então, são essas palavras que a gente conhece como falsos cognatos. Aqui, ó, esquisito, como eu disse para vocês, é algo gostoso, algo bom, algo delicioso. Tá bom? Deixa eu ver outro exemplo interessante aqui. Por exemplo, flaco. A gente ouve flaco, pensa que é fraco, mas na verdade flaco é magro em espanhol. Tá bom? Deixa eu ver outra aqui, ó. Oficina. Oficina quer dizer escritório. Oficina, em português, a gente pensa que em oficina mecânica, né? Mas oficina, se um espanhol falar oficina, ele está querendo dizer o quê? Escritório, tá bom? E se um espanhol falar escritório, significa, na verdade, escrivaninha. Tá? E por aí vai, gente. Nós temos várias palavras assim, tá? Pronto. Pronto é algo que está terminado em português. O trabalho está pronto, está terminado. Mas, na verdade, pronto em espanhol significa logo. Te veo muito pronto, ou seja, te vejo muito em breve, muito logo, tá bom? Então é isso, gente. É questão de vocês lerem essa listinha aí, memorizarem o que vocês puderem, tá bom? Salsa. Salsa em português a gente pensa que numa planta, ou então num ritmo musical, né? A salsa caribenha. Só que salsa em espanhol significa molho, certo? Sótano. Sótano, a gente pensa no sótão, né? Aquele negócio que fica em cima da casa, aquele cômodo. Só que, na verdade, sótano é o porão, tá? E por aí vai. Taça. Taça não é uma taça. Taça é uma xícara, ok? Então, são essas palavras aí, os falsos cognatos, ou as palavras heterossemânticas. Olha aqui, ó, surdo. Você ouve essa palavra, você lê, você vai achar que o cara não escuta. Mas surdo significa o quê? Canhoto. Tá bom? Eu não sou surdo, eu sou diestro. Eu sou destro, eu uso a mão direita. Eu não sou surdo, eu não sou canhoto, tá? Então essas são as palavras heterossemânticas, né? Entenderam por que elas são chamadas falsos amigos? Você vê a palavra, você fala, opa, já sei o que ela significa, mas na verdade ela significa outra coisa completamente diferente, tá? E aí vocês têm um exercíciozinho com 3 questões para vocês responderem. Poderia substituir-se por reto el término. Ou seja, pode substituir a palavra reto por qual dessas aqui, ó? O que reto significa? Vocês vão olhar na lista, vão descobrir o que significa reto. Eu não vou falar agora, tá?
vocês vão marcar aqui o sinônimo da palavra reto em espanhol. Número 2. Indique as palavras que, tal e como o término rato, são falsos amigos, ou seja, divergem do português no significado. Indique as palavras que, tal como o termo rato, rato a gente viu que não é roedor, né? É o quê? É um momento, né? Indique as palavras que, tal como rato, são falsos amigos, são heterossemânticas, ou seja, que têm um significado totalmente diferente. Então, você tem aqui pares de palavras, você vai marcar aquelas que são falsos amigos, que têm significado diferente. É só você olhar a lista que eu deixei aí neste documento. E por fim, aqui na questão 3, você vai traduzir, as frases estão em espanhol, você vai traduzir para o português, tá bom? Cuidado com os falsos amigos, né? Presta atenção, por exemplo, embaraçada não significa envergonhada, né? Você tem que ver a lista, né? E estudar essas palavras, memorizar essas palavras. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje é muito tranquila, não tem nem o que entender, basta você conhecer as palavras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido aí alguma coisa, novas palavras interessantes para vocês usarem quando forem falar espanhol, ok? Fiquem bem, fiquem na paz, saludos e hasta la vista!